preciosa para as nossas vidas. Romanos 10, nós vamos repetir a leitura do versículo 11, que foi o último da mensagem de domingo passado, né? Vamos repetir hoje 11 e vamos até o 15. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então, irmãos, o nosso tema, né, o tema central deste bloco é a soberania e a responsabilidade humana. Neste particular, o apóstolo Paulo está dando certa ênfase na responsabilidade humana, na sua atitude de decidir seguir a Deus, obedecer-lhe, ouvir a sua voz, o seu chamamento amoroso, gratuito. Mas a responsabilidade de dizer sim é do homem, de dizer não é do homem. Mas soberanamente, Deus é quem nos auxilia, é quem nos ajuda, é quem nos impele a decidir pelo sim. Sem a sua ajuda, nada podemos fazer. Sem Ele, nada somos. É assim que é. A soberania de Deus é quem nos socorre, não nos deixa entregues, antes vai buscar a sua ovelha perdida. Então nós vimos nesse ponto, né, agora, nesse texto, do 11 ao 15, que ele vem nos falar da responsabilidade, não apenas pelas nossas decisões de aceitar ou não aceitar. Ok, é nossa responsabilidade. E somos nós mesmos que vamos responder por isto. Mas também nos dá uma outra responsabilidade. Preste atenção nisto. Ele está nos conclamando a uma outra responsabilidade, a de anunciar o evangelho da salvação. Então, nós vimos que o evangelho é um presente irrecusável. Como pode, então, se justificar a pessoa que o recusa? Como pode alguém recusar o amor, o presente de Deus? Mas, sendo irrecusável, vimos agora que tem algumas implicações. Se o presente é irrecusável, como recebê-lo? Paulo, didaticamente, como um mestre, tendo como mais precioso transmitir o ensino, né, sendo o mais didático possível, ele nos fala das necessidades primárias para receber esse presente. O que vem em primeiro lugar? Em primeiro lugar, é necessário ouvir a respeito desse presente, para que se possa recebê-lo. E este, enfim, é o tema da nossa mensagem. Nossa mensagem hoje tem como esse título: uma notícia a ser dada. Há uma notícia que precisa ser proclamada, anunciada. O que as pessoas precisam saber para receber o presente irrecusável?
A palavra de Deus nessa noite aponta, então, quais são as implicações mínimas, o que se requer minimamente para receber esse presente. E ensina o que devemos fazer e como fazer. Vejamos, então, quais são as observações, as implicações que o apóstolo Paulo levanta sobre este tema. A primeira implicação de que fala o apóstolo Paulo é que há uma notícia a ser dada destinada a alguém. Né? Aquela ideia da mensagem, do mensageiro e do receptor. Se tem uma mensagem a ser dada, ela está direcionada a alguém. Aí o apóstolo Paulo, nos versículos 11 e 12, vai responder a quem está endereçado esse presente. A quem Deus enviou. Está escrito no versículo 11, porquanto, já que esse presente é irrecusável, não é somente para os judeus, não é somente desde os tempos mais remotos, desde o Antigo Testamento, não é somente a exclusividade de um povo. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Aí o ênfase aqui está em duas coisas. Naquele que recebe e o que o Senhor oferece para que ele receba esse presente. Todo aquele. Quando o apóstolo Paulo cita Isaías 28, que está escrito, todo aquele que crê não foge, nós vimos já, a semana passada, todo aquele que crê não foge, ele não será confundido, como está no Salmo 37. Todo aquele que crê fica em paz no momento, no dia da prestação de contas. Por quê? Porque eu creio que o Senhor Jesus já recebeu a punição. Portanto, estou em paz, tranquilo. Na volta do Senhor Jesus Cristo, comparecerei diante dele de cabeça erguida. Não com ousadia, mas com confiança. Não achando que pôde cumprir toda a lei, como quer dizer o judeu, mas porque eu creio que Jesus Cristo cumpriu toda a lei e se entregou para receber a punição por causa dos meus pecados. Então o que Paulo está dizendo é, não há distinção. Para quem é esse presente? Para quem é esta boa notícia? Para quem deve ser anunciado isto? Não há distinção. Deus não faz acepção, nem de escolaridade, intelectualidade, nível de status social, financeiro, nem de nação, nem se é senhor ou se é escravo. A todos é oferecido gratuitamente. Quando a pergunta que fica implícita, para quem? A resposta é, não há distinção. Não há distinção. Não é só para o judeu, nem só para o grego. Antes, é tanto para um como para outro. Não há distinção, quer dizer, não há diferença. Da mesma maneira, é oferecido o presente, a salvação em Jesus Cristo, pela fé somente. Ao judeu, também ao gentil. Àqueles a quem o Senhor quis se revelar de um modo especial para ser luz para os gentios, portanto, de pronto está também validando o anúncio da mensagem aos gentios. Quem é que pode receber então? Todo aquele que nele crê, sem distinção. Esta é a mensagem principal, pois não há distinção, versículo 12, entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo Senhor, qual é o mesmo Senhor? É o objeto da fé, de quem cremos. Que nele crê, está dizendo, no Senhor. É Senhor de todos, também implícito, sem distinção. Senhor de judeus,
também de gregos, Senhor de judeus, também dos gentios, de todos os tempos, de todas as épocas, e é Senhor nosso também, Senhor da nossa era. Muito embora haja aí alguns filósofos, intelectuais, dizendo, alegando que Deus morreu, né? Tolos, enganando-se a si mesmos, porque o Senhor continua sendo Senhor e Deus de todos, de toda a terra. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e a todos dá deliberadamente. Ele de si, Ele concede bênçãos sem medidas, continua nos dando o alimento, a manutenção, a chuva, às vezes vem umas ventanias junto, né? Mas o Senhor continua dando o alimento para toda a terra. A terra hoje produz mais alimento do que o número de habitantes. O egoísmo, né, do homem é que faz uma concentração ao invés de distribuir de forma igual, ou pelo menos não deixar que falte para ninguém. Mas isso é problema nosso, do homem. O Senhor continua dando testemunho de si em todo o tempo, em todos os lugares. Rico para com todos os que o invocam. Se ele abençoa minimamente a todos indistintamente, quanto mais com aqueles que o invocam. Este nos leva para o segundo ponto, a segunda implicação. O que então a segunda implicação? Há uma notícia a ser dada, embora não haja distinção, há uma condição. Há uma condição. Qual deve ser então a condição? Todo aquele que o invoca. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 13, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Citando um versículo, ou trazendo neste bojo, né, porque ele faz um resumo da parte principal que interessa, mas está trazendo todo o contexto do profeta Joel, que profetizou acerca da vinda do Espírito Santo. Notem, Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Só sobre os judeus? Não, sobre toda a carne. A ação do Espírito Santo não é sobre alguns em específico, mas ou sobre um país, ou sobre uma determinada casta. Essa ideia de casta, de gente melhor que outra, isso é coisa do hinduísmo. Uma religião animista, que crê em karmas, em espíritos, em prestação de contas a demônios. Enquanto que a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo, sem distinguir maior ou menor, mais rico ou mais pobre, mais poderoso, escravo ou senhor, a todos dá o Espírito Santo. Vossos filhos, vossas filhas também receberão o Espírito Santo e profetizarão. Os velhos sonharão. Os jovens terão visões. Está falando aqui várias categorias, nos mostrando justamente esta não distinção, mas vai apresentar a sua condição. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem. O profeta Joel, olhando para provavelmente uma visão do todo, do que haveria de acontecer depois dos seus dias,
viria então o Messias, e ele vê duas etapas aqui, sem perceber até que são, e faz a descrição como se uma fosse. Quero dizer com isso, o Senhor Jesus havia de vir primeiramente para fazer a sua obra meritória, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para então vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus e então enviar o Espírito Santo. Ele está vendo como um plano só. E depois do envio do Espírito Santo, depois disso, o juízo, a vinda para o julgamento, o dia da vingança, da ira do Senhor nosso Deus, antes que venha o terrível dia do Senhor. Aí diz assim no versículo 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo tirou só essa frasezinha aí, está tudo isso no bojo dessa frase. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Há um entendimento escatológico aqui, colocando Sião em Jerusalém, como a nova Jerusalém, o novo habitar, a nova morada, onde o Senhor já preparou, já está em execução o seu plano, onde se reunirão todo o seu povo, toda Israel de Deus. Entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Muito bem. Apóstolo Paulo então está dizendo, não é exclusividade dos judeus, não há distinção, mas a condição é, quando o Espírito Santo for derramado, ele chamará eficazmente o seu povo, e estes, tocados pelo Espírito Santo, então invocarão o nome do Senhor. Todo aquele, portanto, todos que invocarem, sem a distinção, todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Então, há uma notícia a ser dada. Primeiro, para todo aquele que crê, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em terceiro lugar, a terceira implicação, o apóstolo Paulo apresenta agora essa implicação com 4 probleminhas de lógica, ou perguntas retóricas, se preferirem. A pergunta é posta, cuja resposta é óbvia, é fácil de entender. Querendo dizer com isto, que outras implicações estão previstas, pressupostas, para que esta aconteça. Quem dará a notícia? Se existe uma notícia para ser dada, um presente a ser anunciado, um povo, ou seja, todo aquele, uma condição, o que invocar o nome do Senhor, essa notícia precisa chegar para eles. E o apóstolo Paulo então faz esse jogo de lógica. Quais são as implicações de lógica aqui? Para invocar alguém, é preciso que se creia nele. Veja o que está escrito na parte A do versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? É uma pergunta. É possível alguém invocar quem não creu? O apóstolo Paulo está montando aqui uma sequência inversa que desembocará em uma missão dada à igreja. Percebam, como poderão invocar alguém que não creram? Segunda perguntinha de lógica para raciocinar. Para crer é necessário ouvir a respeito dele. Veja a parte B do versículo 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, para invocar é preciso crer. Mas para crer, precisa
O quê? Vão aí, ó, acompanhem comigo. Tá certo? Perguntas de lógica. O apóstolo Paulo faz isso justamente para a gente sair do marasmo da leitura. A leitura, às vezes, a gente lê e não presta atenção no que leu. Não é assim? Aí você vê uma interrogação, aí que pergunta é essa, meu Deus do céu? Ele já fez duas. A primeira, como é que vai invocar em quem não se crê? Então é preciso crer. E como é que crerão se não ouviram a respeito dele? Não sabem verdadeiramente quem ele é. Às vezes você pode fazer uma pergunta para alguém, você sabe quem é Jesus? Sim, claro, é aquele que o calendário ficou antes de Cristo e depois de Cristo. Não disse nada a respeito dele. Né? É importante que ele tenha dividido o tempo dessa maneira, porque serão indesculpáveis. Porque olhando para o calendário, toda vez que você diz o ano em que você está dizendo 2023 depois de Cristo. A pessoa há de perguntar, mas quem foi este tão importante que mudou o calendário? O que ele fez? Qual a sua importância histórica? Quem é ele? É preciso que ele esmiúce até chegar ao ponto, para atender a esse requisito, é preciso que ele chegue ao ponto da resposta que Pedro deu ao Senhor Jesus. Quem é o Filho do Homem? O que ele disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O próprio Deus que encarnou-se, que desceu até nós. Porquanto a exigência do Pai era que um sacrifício de um substituto fosse perfeito para nos pagar o preço pelos nossos pecados. Nos pagar ficou mal, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Para pagar a Deus o preço que é devido por nós. Nenhum de nós poderia. Sujo, impuro, não poderíamos pagar pelos nossos próprios pecados. Vergonhoso assim mesmo. Mas o Senhor Jesus, sendo puro, limpo, perfeito, em tudo, entregou-se, sendo Ele todo-poderoso, poderia naquele momento fulminar a todos. Mas Ele vem justamente para isto. Esta é a sua obra. Então, é muito importante. Crer, é necessário ouvir a respeito dele. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus que se entregou para morrer naquela cruz em favor dos pecadores. Pagou o preço, a sua própria vida, o seu corpo rasgado e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Há de se entender e responder a essa pergunta. Mas para ouvir a respeito, o apóstolo Paulo diz, é necessário que haja alguém que pregue. Porque se eles precisam ouvir, o pressuposto é que haja alguém que pregue. Tem que falar. Isso é óbvio. A pessoa não conhece por transferência mental, né? Precisa de alguém para falar, anunciar. A respeito, para ouvir a respeito, é necessário que haja alguém que pregue. Versículo 14, na parte final, parte C. E como ouvirão, se não há quem pregue? Muito bem. Quem dará a notícia? Quem deverá anunciar? É preciso, então, mandar. É preciso que alguém vá. Como diz a Escritura, quem há de ir por nós? É o próprio Senhor Deus falando com Isaías. Quem há de ir por nós? Quem há de pregar? Quem há de anunciar? E por último, no versículo 15, já ele faz ainda mais uma pergunta retórica
uma resposta fácil e óbvia. Por último, né? Para que haja alguém que pregue, é necessário o quê? Que seja enviado. Como pregarão se não forem enviados? Nesta palavra enviados, está aqui também um bojo de compreensão. O que quer dizer enviados? É necessário que haja quem exorte, haja quem mande. O que estamos fazendo hoje em nome do Senhor? Se deixar a igreja nas suas próprias vontades, sabe qual é a tendência? Dormir. Não fazer o que tem que ser feito. Como é que pregarão se não forem enviados? O tempo todo. É necessário, quase que semanalmente, né? Especialmente quando a gente está trabalhando no tema aqui. O tema do apóstolo Paulo é: eu vou precisar ir pregar na Espanha, preciso que a igreja me envie. O que quer dizer me envie? Dê o comando, me sustente, me ore por mim e mande o sustento necessário, me dê apoio espiritual. Ser enviado não é apenas vá com Deus, como diz o Tiago, né? Tiago diz, você está com 2 capas. Vê alguém passando frio e diz, Deus te aqueça, vá com Deus. E não dá uma capa para ele? É vã a tua religião. Então é necessário que haja o comando de envio, mas é necessário que haja provisão, suprimento. A igreja então tem essa missão. Quando então o apóstolo Paulo traz de novo a Escritura para então validar o seu argumento, como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Está citando Isaías 52, versículo 7. Que formosos são os montes, são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. O que ele está falando? O profeta Isaías está falando de um mensageiro, de um ofício, de alguém com mais alto privilégio, que mesmo que não seja reconhecido, é reconhecido pelo próprio Deus, como alguém do andar formoso. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Que coisa linda é para Deus. Como é maravilhoso. É como se o Senhor dissesse, meu filho, em que eu me comprazo, como ele disse a Jesus, é o que ele diz a respeito daquele que anunciam o evangelho, as boas novas, que anunciam a paz, fim da inimizade, que anunciam as coisas boas, que anunciam a salvação, que dizem ao seu povo que lá está cativo, o teu Deus reina, o teu Deus te salvou, sai daí do meio deles. E a palavra de Deus está dizendo assim, o Senhor olha para isso e diz, que coisa linda. Embora muitas vezes não é reconhecido pelos demais, pelos homens, mas é aprazível ao Senhor. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Anunciem, diz o Senhor, preguem a tempo, a fora de tempo. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Então, há uma notícia a ser dada? Conclusão. Sim, nós temos uma notícia a ser dada. Deus deu um presente para a humanidade. É necessário que saibam a respeito desse presente. A notícia é simples. Deus amou o mundo tanto que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas como crerão se não dermos a notícia? É necessário que nós anunciemos. A notícia tem que ser dada.
a notícia tem que ser dada. Então, na aplicação, fica meio óbvia, né? Ela está em toda a mensagem. É urgente que nós anunciemos o Evangelho. É urgente, no dizer do profeta Isaías, é formosura para nós. Mas é absolutamente necessário para o pecador que está longe do caminho, para que ele ouça. Porque só é possível crer, só é possível invocar em quem crê. Só é possível crer de quem ouvir. Só é possível ouvir se pregar. É o que devemos fazer. É o dever da igreja. Enviar o missionário, tanto lá para o outro lado do mundo, como aqui próximo. Às vezes, o pastor pode exigir que os crentes preguem, mas não alimenta o rebanho. Não lhe fornece o alimento da palavra de Deus. A pessoa vai anunciar o quê? Nem sabe o que ele tem que anunciar. Só Jesus Cristo salva. Primeira pergunta do incrédulo, aí você já se perde. Salvar do quê? A pessoa já não sabe o que diz. E não é o caso dos irmãos. Os irmãos já estão bem ensinados. Semana após semana, tem aprendido do que nós somos salvos. Como somos salvos. Por meio do que somos salvos. Recebemos de graça, por meio da fé, aquilo que Jesus fez por nós. Eu creio, eu já fui punido, lá na cruz do Calvário, nas costas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dever da igreja, é o sustento. A oferta tua, nós separamos o terceiro domingo, não foi? Mas também com as demais ofertas, o dízimo, que é feito, que é dado, a igreja, além da manutenção, além das côngruas pastorais, há também muitos trabalhos que a igreja faz, que é sustentado pelos dízimos, pelas ofertas. Em suma, sustentado por Deus, que nos manda dar dízimos e ofertas daquilo que recebemos para sustento da obra. Tudo vem dele, para ele e para a sua glória. Então, é dever da igreja, sim, sustentar, enviar o sustento. Mas notem, a sua oferta é importante, muito importante, mas manda também o seu carinho. Às vezes o missionário está longe, às vezes o que ele menos está pensando naquele momento é o dinheiro, é o sustento físico. Às vezes ele está precisando de uma palavra. O apóstolo Paulo nos ensina algo muito interessante quando ele escreve a sua última carta a Timóteo, dizendo: me traga João Marcos. É importante que ele esteja comigo. Eu preciso dele aqui. Nós precisamos de Deus, mas também precisamos de pessoas. Pessoas que nos motivem, que nos incentivem, que dê uma palavra de apoio, que expresse um carinho. Manda uma cartinha. Irmão, nós estamos orando por você. Eu aposto que só de ver isso ele já vai vibrar de alegria, porque recebe carinho, incentivo, motivação da parte da igreja. Dar apoio espiritual, orando por eles. E também dizendo a eles: eu estou orando por você. Isso é uma palavra gostosa de ouvir, né? Quando alguém diz para a gente: estou orando por você, irmã. Estou orando por você, irmão. Não é maravilhoso? Faz parte desta bênção que é a união dos santos. Portanto, devemos fazê-lo sempre para motivação dos missionários e também a nós uns aos outros. E não precisamos, mediante isso que vimos, não precisamos temer a pregação do Evangelho. Ela não é vã. Não é vã. Você olha para esse mundo, quando se aproxima de alguém, você já recebe patada, recusa, né? Entra na espiral do silêncio, não me fale a respeito disso.
Para citar um trecho da Escritura, diz que, diriam eles, não me fale do Santo de Israel. É assim, né? Mas nós não precisamos temer isto, porque o Espírito Santo já foi derramado, ele é a garantia de que não será em vão o nosso trabalho. O Senhor Deus tem os seus escolhidos. E nós temos essa garantia. A pregação vai alcançar os seus escolhidos. É por meio dela, não é de outra forma. Deus não vai mandar anjos. É a nós que ele incumbe, que ele dá a tarefa. Tem uma mensagem para ser dada? Quem é que deve receber? Todos. Quem é que será salvo? Os que invocarem. Quem é que invocará? Aqueles a quem anunciarmos. Todos que você anunciar? Não. Nós anunciamos a todos indistintamente. Mas aqueles a quem o Espírito Santo chamar eficazmente, a tua pregação vai cheia de fogo no coração daquele a quem ele tem propósito. E vai alcançar, e vai tocar, e vai arrancar ele das trevas. E você que porventura nos assiste na internet, quero aproveitar para lembrar os irmãos, divulguem o vídeo, compartilhem, anunciem, a tempo e a fora de tempo, multiplica, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para que mais pessoas ouçam o Evangelho. Você que então está nos assistindo, nos vendo pela internet. Hoje você ouviu a respeito da salvação, a respeito desse presente. E aí, você creu? Você creu? Deve então invocar o nome do Senhor, confessar com a tua boca e no teu coração a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Invocai-o enquanto está perto. Ainda há tempo, e será salvo. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Quero convidar os amados irmãos presbíteros que venham à frente, para que nós possamos fazer a ministração da Santa Ceia do Senhor.